Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? No verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Capítulo 5, versos 1 e 4. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em outras oportunidades, temos falado sobre o Monte Sinai e a experiência que Moisés teve em cima do monte, enquanto lá embaixo o povo perdia a esperança e não confiava que Moisés sobreviveria e voltaria daquele encontro face a face com Deus. Neste espaço, vamos falar sobre o sentido da face, do rosto brilhando de Moisés, quando ele desce novamente da montanha com as novas tábuas da lei e vários assuntos relacionados àquela história. Lembramos que Moisés recebe as tábuas da lei pela primeira vez quando ficou por 40 dias no monte, em comunhão com Deus. Ele desce do topo do monte Sinai, sem saber que lá embaixo o povo tinha construído um bezerro de ouro para sua adoração. A idolatria, que era justamente parte daqueles mandamentos que tinham inclusive já sido passados ao povo, mas eles não ouviram. Moisés então quebra estas primeiras tábuas da lei. Ele foi o primeiro a quebrar a lei, não foi? Talvez até não. O povo lá embaixo tinha quebrado. Moisés tornou então ainda mais visível o que já tinha acontecido. Então Moisés intercede com Deus pelo povo e sobe novamente ao Monte Sinai e fica por mais 40 dias. Lá em cima, onde Deus vai lhe dar as novas tábuas da lei. Quando Moisés desce do monte, agora o que ele não está ciente é que o seu rosto brilhava. A segunda metade do livro de Êxodo contém os detalhes da experiência de Moisés com Deus no Monte Sinai, onde ele recebe a lei por 2 vezes, e na segunda vez, a glória do Senhor desce sobre ele, de forma que brilhava no seu rosto depois daquele encontro maravilhoso com Deus. Esta segunda metade do livro de Êxodo contém uma estrutura fascinante chamada quiasma. Já falei sobre isto em outras oportunidades, inclusive sobre esta estrutura que está na segunda metade do livro de Êxodo. Veja só. Então veja só este quiasma que divide e organiza a segunda parte do livro de Êxodo e facilita também o nosso entendimento. Tiver ali em cima em azul, em Êxodo capítulo 24, a nuvem, a glória e o fogo de Deus quando Moisés sobe ao Monte Sinai, e Moisés é chamado por Deus no 7º dia para dentro da nuvem. Lá embaixo, paralelo a isto, lá embaixo no final do livro, Êxodo capítulo 40, também tem a nuvem, a glória de Deus agora no tabernáculo, a nuvem que ia de dia e fogo à noite guiando o povo no deserto. Mais embaixo, em verde, seguindo no livro de Êxodo, no capítulo 25 até o capítulo 31, tudo isso aí, entre esses capítulos, Moisés recebendo as instruções para fazer o tabernáculo. E paralelo a isso, lá embaixo em Êxodo, no capítulo 35 a 40, a construção e término do tabernáculo. Continuando no livro de Êxodo, em roxo, a gente vê em Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17, as instruções sobre a lei do sábado. E a gente vê que a mesma coisa, as mesmas instruções similares, a gente vai ver também em Êxodo capítulo 35 no verso 2, instruções para a lei do sábado. E no centro do quiasma ali é praticamente o centro da segunda metade do livro de Êxodo, no capítulo 32 até o capítulo 34, tive Moisés no Monte Sinai recebendo as leis, lá em cima recebendo as leis de Deus e as instruções para o tabernáculo, enquanto o povo lá embaixo construía um ídolo para sua adoração. Note que esta estrutura, este quiasma, é muito mais complexo e se expande em muito mais partes. Neste espaço vamos focar na parte central dele, onde vemos Moisés descendo do monte por 2 vezes. Vamos expandir o estudo nele ao mesmo tempo sem desconsiderar toda a história ao redor, aprofundando-a e falando sobre os seguintes tópicos, entre outros. 1. O significado da face de Moisés brilhando. 2. A ligação com a volta de Jesus. 3. A incrível ligação destes eventos com a história de Noé. 4. A importância de tudo isto para nós e os nossos dias.
Ao tirar o povo do Egito na Páscoa através da sua mão forte, o Senhor sabe que Israel, apesar de filho, ainda é imaturo, como um filho bastardo. Apesar do Senhor ter se tornado seu pai, eles ainda têm Egito como sua mãe e muitas vezes vão chorar como um bebê para voltar para os braços dela. No Egito eles sabiam como usar tijolos para construir aquelas obras mortas, provavelmente as pirâmides e estruturas que só dignificavam outros deuses, inclusive a morte. Agora, quando Moisés sobe ao topo do Monte Sinai, o Senhor vai falar a língua que o povo entendia. Não mais tijolos para construir obras mortas, mas doações de ouro, prata, pedras preciosas e madeira para a construção do tabernáculo. Tijolos que eram símbolos não só da escravidão do Egito, mas também de Babel, a Babilônia da escravidão, onde a religião da hora é fazer o seu próprio nome. Moisés sobe ao topo do Monte Sinai, em extrema comunhão com Deus por 40 dias. A glória de Deus em uma nuvem aparece no topo do monte, e o Senhor o chama no 7º dia para dentro daquela nuvem, símbolo de um descanso que Deus quer nos dar. Não um descanso onde ficamos estáticos, como pensavam muitos, mas um descanso das nossas obras, das obras da carne, para com isso fazermos as obras do Senhor. Sábado é o símbolo de Cristo reinando em nossas vidas, símbolo da expansão do reino que vai atingir esta terra completamente quando é da volta de Cristo, em que a igreja vai se manifestar como os verdadeiros filhos de Deus. O Senhor chamava o povo de Israel para esta comunhão também. O Senhor os estava testando, mas eles falharam grandemente. Moisés ascende ao monte por 40 dias em comunhão com o Senhor. Ele recebe lá em cima as leis de Deus e as instruções para o tabernáculo. Porém, o povo lá embaixo, achando que Moisés não tinha sobrevivido àquele encontro tenebroso, mas maravilhoso face a face com Deus, onde o monte estava em chamas, na escuridão e um alto som da buzina, o chofar, a trombeta de Deus. Veja os símbolos: a ascensão de Moisés, símbolo de uma comunhão profunda com o Senhor, símbolo da ascensão de Cristo aos céus, assim como o caminho que devemos seguir, deixando o Senhor tratar de nós como filhos em que o Senhor nos corrige e faz passar pelo seu fogo consumidor. Em Êxodo capítulo 32, vemos Deus falando a Moisés para descer do Monte Sinai, pois o povo lá embaixo tinha se corrompido. Moisés desce sem saber ao certo o que estava acontecendo e se assusta quando vê o povo se prostrando a um ídolo construído pelas obras de suas mãos. O Senhor que os tinham chamado como um povo que seria um tesouro para ele, se assim eles o ouvissem a Deus. Agora este mesmo povo, com um brinco de suas orelhas, fabrica um ídolo que, de acordo com eles, era aquele que os tinham tirado da terra do Egito. Note que há uma ligação do Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, com a palavra espada, já que ambos são exatamente a mesma palavra no hebraico. Ali na ascensão de Moisés ao Monte Horebe ou Sinai, para receber as leis de Deus, que é tradicionalmente o primeiro Pentecoste, vemos esta espada do Senhor não encontrar espaço nos corações do povo. Moisés usa então a sua própria espada e, junto com os levitas, fazem a justiça requerida por Deus, onde 3.000 vidas perecem. No Pentecoste em Atos, um novo sacerdócio nasce, onde a voz do Espírito Santo é ouvida por 3.000 que são vivificados. Um povo que não recebeu as riquezas das leis de Deus e fez para si um ídolo com o ouro que trouxeram do Egito. O Senhor alerta Moisés no topo do Monte Sinai que o povo lá embaixo se corrompe. Deus se desfaz do povo. O Senhor diz para Moisés descer do monte, pois o povo que ele, Moisés, tirou do Egito se corrompeu. Vejam as palavras do Senhor. Ele diz que Moisés os tinha tirado do Egito. Claro, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos já tinham sido transmitidos ao povo. No primeiro, o Senhor diz que ele é o Deus do povo e que os tinham tirado do Egito. Mas agora lá embaixo o povo parece não ter ouvido. Eles dizem que Moisés era aquele que os tinha tirado do Egito e tinham perdido as esperanças da sua volta. O Senhor alerta Moisés que lá embaixo o povo tinha criado um bezerro para sua adoração e diziam que era o ídolo que os tinham tirado do Egito. Um povo de dura cerviz. O Senhor diz também: agora deixa-me ir, para que o meu furor se acenda contra o povo e o consuma, e eu farei de ti, de Moisés, uma grande nação. Chegamos a um ponto importante. A partir daqui veremos várias ligações desta com a história de Noé e a destruição do mundo. Ligações bastante impressionantes, descobertas já muito tempo atrás em meios rabínicos. Noé foi um homem escolhido por Deus entre uma geração para ser salvo de uma iminente destruição. O que está acontecendo aqui na história de Moisés e o povo de Israel? Algo semelhante.
Agora não mais o mundo, mas uma nação está para ser destruída. O Senhor agora chama Moisés para começar tudo de novo com ele e destruir todo o povo ali no Monte Sinai. Veja a proposta de Deus para Moisés. Deixa-me. Se olharmos estas palavras, deixa-me, no original, veremos algo curioso. A escrita se assemelha muito a esta frase, seja Noé para mim. E na verdade é isto mesmo que Deus está propondo. Moisés era bem ciente dos acontecimentos relatados no livro de Gênesis e da história de Noé. Ele sabia que Deus não estava para brincadeira. Mas é aí que Moisés vai apelar para a promessa que Deus tinha feito anos antes a Abraão, Isaque e a Jacó. Como assim? Moisés vai bem profundo e joga a responsabilidade para Deus. O que vão dizer os egípcios? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque e Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Aqui Moisés apela pela grandeza do nome de Deus e de sua promessa e não pelo merecimento do povo. O apelo de Moisés foi genial, já que não era um pedido que levava em conta as qualidades do povo, mas o próprio nome do Senhor que estava em jogo. Como a promessa de uma grande nação, uma descendência que seria multiplicada, poderia ser ali reduzida a uma só pessoa. Moisés deveria ter pensado, como seria eu, o Noé? Melhor que o Senhor seja o Deus, Yahvé, eu sou, o eu sou. Arrepende-te deste mal contra o teu povo, Moisés insiste, é o teu povo. Incrivelmente o Senhor volta atrás. Deus estava testando Moisés, este homem que já desde o Egito tinha demonstrado ser sempre uma pessoa que lutava pelo seu povo, Israel, e colocava até sua vida em risco para os proteger. Entre ser o príncipe e estar nos palácios de Faraó, escolheu o outro lado de suas raízes, o povo de Deus, onde pulsava o seu sangue. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O que a gente vai ver aqui são várias alusões, similaridades ao texto da história de Noé. Vejamos apenas alguns dos paralelos entre as duas histórias. 1. A oferta que Deus faz a Moisés para iniciar tudo de novo, apenas com ele e destruir todo o povo. Igual a história de Noé, onde tudo iria se iniciar com Noé e sua família. Número 2. Deus se arrepende. Onde mais vemos isso? Exatamente na história de Noé. Veja a mesma linguagem. E se arrependeu o Senhor ou se entristeceu o Senhor? Linguagem esta que se assemelha à chamada de Noé em Gênesis capítulo 5, verso 29. Também quando o Senhor decreta a tristeza ou arrependimento de haver feito o homem sobre a terra, devido à sua maldade. Vemos isto em Gênesis capítulo 6, verso 6. Na história de Noé vemos o contraste. Ali Deus se entristeceu, se arrependeu de ver o mundo naquele estado. Agora com Moisés, o Senhor volta atrás na ideia de destruição. Por que o contraste? O Senhor está trazendo mais ensinos para nós com esta nova história. E estas características de Moisés de proteger, lutar pelo seu povo, eram certamente algumas daquelas em que Deus procurava em um servo seu, para dar a ele tamanha responsabilidade. Moisés passa o teste. Número 3, mais outra similaridade. Após Deus ter concedido sua misericórdia e graça e ter perdoado o povo, Moisés pede para ver a face, a glória de Deus. O Senhor fala que ninguém pode ver a face de Deus e ficar vivo após o encontro. O Senhor então diz a Moisés para se esconder em uma rocha, e quando o Senhor passar, Moisés vai ver apenas as suas costas. Veja que a linguagem no original é bem similar ao evento em que Noé se embriaga e seu filho Cão descobre a nudez do pai, e daí vem mais tarde a maldição sobre Canaã, seu filho, neto de Noé. Em seguida, os outros 2 filhos de Noé, Sem e Jafé, aparecem e com uma capa protegendo-os para não verem a nudez do pai, vão lá e cobrem Noé. Estes 2 eventos, a história do Senhor passando sobre a rocha, onde Moisés vê apenas as suas costas, e a história da nudez de Noé, estão relacionados também. Veja que a linguagem é muito parecida, e o Senhor faz isto de forma que uma história traz luz sobre a outra. Sem se aprofundar neste ponto, que fica para uma outra oportunidade, vemos que a face de Deus é algo normalmente a se temer. Descobrir a nudez do pai, que por si só é um assunto que merece muito mais atenção que poucas palavras, mas falo de entrar numa intimidade indevida, espiritualmente falando, que é o mais importante aqui, significa entrar nos aposentos do Senhor, em coisas que cabem a Deus apenas. Assim como no Éden se tinha uma árvore, um fruto que apenas Deus podia comer, nós não devemos comer deste fruto que está reservado para Deus apenas. Existem certas coisas como conhecer o bem e o mal que apenas cabem a Deus, e é com Ele que devemos aprender. Descobrindo ou desencobrindo da nossa forma o que cabe apenas a Deus leva a uma nudez,
leva então a face de Deus ser mostrada para nós e olha, ela normalmente vem para nos corrigir e é um assunto sério. No Sinai, o povo falhou. Deus estava vindo com tudo, com sua face descoberta, pronto para acabar com tudo. Mas a misericórdia e a graça prevaleceu. A glória de Deus passa, mas Moisés estava ali protegido dentro daquela rocha que fala de Cristo. Pode alguém ver a face de Deus e viver? Jacó viu a face de seu irmão Esaú como a face de Deus e viveu. E como veio vida a Jacó após aquele aprendizado? Depois que Jacó entendeu aquilo, ele já não era mais a mesma pessoa. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. A tenda de Sem, como aquela capa que o protegeu. Assim como Jafé, quando eles andaram de costas, e com isso não viram a nudez de Noé, pai deles, que essa tenda seja alargada em nossas vidas, e assim como Moisés, dentro da rocha também estejamos protegidos. Aquela capa que eles usaram era como se fosse uma tenda alargada. Então, número 4. Outra ligação entre as histórias se deve ao fato de que o pacto que Deus faz com Noé após o dilúvio está conectado ao pacto do sábado, o 7º dia que é feito com Moisés lá no alto do Monte Sinai, assim como o pacto dos 10 mandamentos. A estrutura do texto no pacto do sábado com o de Noé contém várias semelhanças. Palavras como aliança, sinal, gerações, eterna, entre mim e vós, para sempre. O pacto com Noé vai ser dado com o sinal do arco-íris sobre as nuvens, onde Deus lembraria de Noé de todas as criaturas. Moisés, por outro lado, é chamado na nuvem no 7º dia lá no alto do monte. E depois o Senhor fala sobre várias leis, inclusive a lei do sábado, logo antes de Moisés descer do monte e ver toda aquela bagunça lá embaixo. Falei sobre a ligação entre estes eventos no estudo sobre Noé, e aqui enfatizo onde está relacionado a volta de Jesus, e o estabelecimento de seu reinado não só nas nossas vidas, o que já acontece, mas que também tomará toda a terra e é simbolizado pelo descanso, o sábado, onde teremos a manifestação dos filhos de Deus, onde todo olho o verá. Número 5, mais uma conexão. Moisés fica 40 dias no monte em comunhão com Deus. Temos em paralelo os 40 dias do dilúvio, onde Noé está dentro da arca, também símbolo de uma grande comunhão, onde o mundo afora estava sofrendo as consequências daquela enchente. No caso de Moisés, vemos o povo lá embaixo em completa idolatria. Número 6, ainda outra ligação. Nos dias de Noé, Deus fala que a terra estava toda corrompida. Em Gênesis capítulo 6, verso 12. Já nos dias de Moisés, o Senhor fala que o povo tinha se corrompido. Em Êxodo capítulo 32, verso 7, note a mesma linguagem utilizada e liga os dois eventos. No número 7, Moisés também vai ser aquele que vai achar graça diante do Senhor. Note como esta palavra graça aparece por várias vezes no texto. Noé foi também aquele que achou graça perante o Senhor. Número 8, outro paralelo com a história do dilúvio, é que vemos o nome Noé embutido em várias passagens nestes capítulos 32, 33 e 34 do livro de Êxodo. Isso acontece em versículos bastante importantes, onde o relacionamento do Senhor vai do ponto mais baixo, onde todo o povo estava para ser destruído, até a retomada deste relacionamento e o perdão do Senhor. Essas similaridades têm sido notadas já por muito tempo pelo povo hebraico-judaico. E acredito que para nós cristãos, o significado disso tudo é bem mais claro. Jesus ascendeu aos céus, está às portas. Devemos ser como Moisés, lá em cima do monte, aprendendo com Cristo, preparando este tabernáculo em nossas vidas, para que com Cristo possamos reinar, não só agora, mas como em seu reino glorioso. Assim como aquela arca nos dias de Noé repousou sobre o alto do monte, enquanto lá embaixo havia destruição, existe também uma nova aliança tipificada pela segunda vez que Moisés recebeu as tábuas da lei. Vamos falar mais sobre isto neste espaço também. E finalmente aqui, para propósito deste estudo, número 9, então existem outras ligações entre as histórias, como por exemplo o nome da arca de Noé no hebraico, Tebá, que é o mesmo nome da cesta onde Moisés foi colocado lá no rio quando ele ainda era um bebê. Outro fato importante a ser ressaltado é que o povo foi quem pressionou o sacerdote Arão por uma solução para a ausência de Moisés. Este é o tipo de sacerdócio que acaba sendo influenciado pelo povo, que dá o que o povo quer. Infelizmente muito comum nos nossos dias também. Isto pode ser visto em Êxodo capítulo 32, versos 1 a 6. Vemos que toda aquela idolatria lá embaixo era em muitos aspectos externos, parecida aos olhos humanos, com a verdadeira adoração ao Senhor, pois até sacrifícios foram feitos. Depois, como sabemos, Arão e todos os levitas vão se redimir.
a tribo de Levi seria a única a se reconciliar com o Senhor naquele momento, e exatamente por isso seria dado a eles o privilégio de serem responsáveis pelo sacerdócio, entre outras coisas, de cuidar das coisas de Deus no tabernáculo, tomando inclusive o lugar dos primogênitos. Veja só a importância de entender isto. O assunto da primogenitura vindo à tona. Israel era uma nação, os primogênitos de Deus, mais ainda aqueles primogênitos que foram separados por terem se livrado da morte pela passagem do anjo na Páscoa. Mas aqui o Senhor agora mostra um outro lado da história, onde existe essa relação entre os primogênitos e este verdadeiro sacerdócio fiel e que reina e reinará com Cristo, sendo definido e trazendo luz para nós em passagens como estas. Como falamos, a segunda metade do livro de Êxodo contém um grande e impressionante quiasma. Na verdade, esta estrutura que Deus colocou no livro de Êxodo é maravilhosa e bem maior do que poderíamos apresentar aqui, onde mostramos apenas uma versão simplificada, mas ele se estende em muito mais partes. Para o nosso contexto, vamos expandir exatamente no meio dele, onde Moisés vai descer do monte por 2 vezes com as tábuas da lei, enquanto na primeira o povo tinha feito um ídolo, e na segunda vez o povo espera por Moisés, que desce da montanha com sua face brilhando. Vemos aí o quiasma expandido na parte relevante ao nosso tópico. Vemos em algumas partes dele que houveram 6 estágios, onde Deus vai da mais absoluta rejeição do povo até a completa restauração daquele relacionamento entre eles. No número 1 em azul, em Êxodo capítulo 32, nos versos 1 a 9, Moisés desce do monte com as primeiras tábuas da lei, sem saber que lá embaixo o povo tinha criado um ídolo. Daí Moisés desce. Em contraste, lá embaixo em Êxodo capítulo 34, verso 33, Moisés desce do monte, novamente agora com as tábuas da lei pela segunda vez. Agora o que ele não sabe é que sua face brilha, uma máscara, um véu é criado. Temos ali em verde, na segunda parte em Êxodo capítulo 32, no verso 10, primeiro estágio ali do relacionamento. O Senhor com raiva dizendo a Moisés, deixa-me, estágio de total abandono por causa da idolatria do povo lá embaixo. Em contraste, lá embaixo, com Êxodo capítulo 34, verso 9, no estágio final 6, onde ali Moisés pede que Deus seja sua herança mesmo sendo povo de dura cerviz. Continuando em laranja, em Êxodo capítulo 32, no verso 14, o estágio 2, onde o Senhor vai mudar de opinião, já começa a haver uma melhora nesse relacionamento. Isso tudo por causa da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. E embaixo em Êxodo, capítulo 33, verso 16, estágio 5, já o Senhor mais próximo de chegar à restauração, o Senhor derrama da sua graça, aceita o povo como eles são, não por causa dos antepassados, mas da forma como eles são mesmo. E agora em roxo, seguindo na história em Êxodo capítulo 32, no verso 34, o terceiro estágio do relacionamento, o Senhor fala a Moisés para ele, Moisés, guiar o povo. E ali embaixo em Êxodo capítulo 33, no verso 14, o estágio 4, onde o Senhor volta atrás e decide guiar o povo. E em branco, seguindo na história em Êxodo capítulo 33, no verso 3, o Senhor diz a Moisés novamente guiar o povo, chama o povo de dura cerviz. Paralelo a isso, em Êxodo capítulo 33, no verso 5, novamente o texto fala, povo de dura cerviz, mesmo assim o Senhor decidirá o que fazer com eles. E finalmente em vermelho, ali no centro do quiasma, inclusive isto passa a ser também até o centro da segunda metade do livro de Êxodo, olha só, em Êxodo capítulo 33, no verso 4, olha a importância, o povo em prantos, despiram de suas joias artefatos. Então, voltando para as palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. No capítulo 4, versos 3 e 4, mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, voltando a Moisés, onde por 2 vezes ele sobe e recebe os 10 mandamentos, na primeira vez em intensa comunhão com o Senhor lá no alto da montanha, Moisés ele não sabe que lá embaixo o povo faz um ídolo com as obras de suas mãos. Na segunda vez, o que ele não percebe é que sua face brilhava. A palavra de Deus contém vários detalhes profundos e muitas vezes até de difícil percepção para o leitor casual. Em Êxodo, no capítulo 32, verso 4, vemos que o povo faz um bezerro de fundição. Mas o que era aquilo? Vemos em Êxodo capítulo 34, verso 33,
Moisés cobrindo a sua face que brilhava com um véu, uma máscara. Então esta palavra fundição no hebraico, maserá, e a palavra véu ou máscara no hebraico, masevé, elas possuem a mesma raiz e são ambas bastante similares. Se você quiser, olhe aí no vídeo. O que ocorre é que o Senhor nos chama a atenção para que o ídolo, o bezerro de fundição, na verdade é o mesmo que uma máscara. Ele encobre a glória de Cristo e a luz deste maravilhoso evangelho. Você percebe aí o ponto? O texto e o quiasma mostra que Deus liga as duas coisas, o bezerro de fundição com o véu de Moisés. Isto traz muita luz ao sentido do que um ídolo é, na sua essência e profundidade. A idolatria é muito abrangente, envolve qualquer coisa que encobre o evangelho e a glória de Cristo que deveria ser refletida em nossas faces. Em vez disso, uma máscara é colocada. É a máscara da nossa carne sobressaindo, é a máscara da falta de fé na descida, operação e a vinda de Cristo sobre nossas vidas. Em Êxodo, no capítulo 32, verso 6, vemos que Arão e o povo, depois de construir aquele ídolo, fizeram um altar, ofereceram sacrifícios, uma festa foi proclamada, comeram, beberam. Vejam tudo isso em contraste real com a experiência lá no monte, onde Moisés também comia e bebia na presença do Senhor. O texto continua e diz que o povo levantou-se para folgar. Folgar? Algumas traduções colocam regozijar, se divertir. Esta palavra folgar ou regozijar, se divertir no original é justamente a base do nome Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Significa sorrir, rir, caçoar. Veio pela razão que Sara, a esposa de Abraão, riu, caçoou quando o mensageiro do Senhor falou que ela daria à luz a um filho, mesmo sendo ela e Abraão ambos avançados em idade, muito velhos. Muito a se dizer aqui, e vai ser resumido em poucas palavras. A confiança em Cristo é só pela fé mesmo. A cruz é loucura para os que perecem, mas é poder para os salvos. O outro filho de Abraão, Ismael, iria justamente caçoar, rir de Isaque. Paulo fala na sua carta aos Gálatas que o filho gerado segundo a carne, no caso Ismael, perseguia aquele que tinha sido gerado segundo o Espírito, Isaque. E assim é também agora. Era assim nos dias de Paulo, e assim é também agora nos nossos dias? Com certeza. Existem filhos que estão ali embaixo do monte e não sobem. A religião sem vida tem também todos os artefatos de uma adoração a Deus verdadeira, altar, sacrifício, festas. Um dos problemas ali foi também colocar Moisés como aquele que os tinham tirado do Egito. O povo basicamente buscava trocar Moisés, o homem que eles viam como sendo aquele responsável por ter tirado-os do Egito, e também aquele que iria os conduzir à terra prometida. Bem, esta é justamente a quebra dos primeiros mandamentos que tinham sido dados a eles dias antes. Eu sou o teu Deus que os tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O povo basicamente procurava por um líder, não um senhor no meio deles. Arão, o sacerdote, cede aos desejos do povo. Grandes semelhanças com os nossos dias, por sinal. Quando Moisés desce do topo e Josué se junta a ele, ambos percebem que lá embaixo o povo estava dançando e se divertindo. Mas o que acontecia ali mesmo eram as obras da carne prevalecendo sobre a fé e o ouvir. Moisés lá no monte e o povo lá embaixo fazendo o bezerro de fundição. Quando Moisés desce pela segunda vez, vemos o seu rosto brilhando, o contraste do rosto brilhando de Moisés com o bezerro. O que é um bezerro? Um boi não crescido. Incríveis os detalhes. Em Êxodo, no capítulo 34, verso 29, diz que Moisés desce do monte e não sabia que seu rosto resplandecia depois daquele encontro magnífico com o Senhor. Por muitos anos, esta palavra brilhar, resplandecer ali no texto, foi interpretada como sendo chifre. No hebraico é realmente um modo estranho de se dizer que o rosto de Moisés brilhava. Quem já viu o famoso quadro de Michelangelo, onde Moisés é mostrado com 2 chifres? Ali não há nada fora do comum, mas apenas um esforço para interpretar aquela palavra hebraica no original. Um problema antigo que mesmo alguns dos pais da igreja também tiveram, como Jerônimo. Mas isso tudo não é por acaso. Na verdade, se o povo tinha feito um bezerro, um ídolo, um boi imaturo, Moisés, na segunda vez que recebe as tábuas da lei, vem com o rosto brilhando, em duplo sentido, com chifres na cabeça. A maturidade versus a imaturidade. A imaturidade vai ser um símbolo de um ídolo, não há como fugir. As primeiras tábuas da lei são quebradas, assim como aquele bezerro de fundição é destruído. Nós mesmos, por imaturidade, muitas vezes fazemos as coisas com as nossas próprias mãos, vamos dizer assim. Esse é um dos grandes pontos da idolatria.
construir objetos de adoração pelas nossas próprias mãos, construir ou fazer em nós a imagem do Senhor de uma forma que não reflete corretamente o seu caráter. Pior ainda é esse caráter distorcido que no final vamos espelhar em nossas vidas. No tabernáculo, vemos o véu descrito em muitas passagens, como em Êxodo, no capítulo 35, no verso 12. E vemos este véu, esta cobertura, que é praticamente a mesma palavra que foi usada ali no bezerro de fundição. O véu, a máscara, é muitas vezes algo que criamos visando nos proteger como um escudo, mas infelizmente também por muitas vezes vira algo que nos separa do Senhor. E à luz do Novo Testamento, sabemos que está relacionado à carne também. Este véu tem realmente que ser rompido em nossas vidas, para que possamos entrar no Santo dos Santos, na verdadeira presença do Senhor e sermos participantes da sua glória. Veja que muito do que estou falando aqui não são especulações, mas detalhes baseados em interpretações rabínicas conhecidas e aqui fundamentadas à luz da palavra e do Novo Testamento. Este quiasma na segunda metade do livro de Êxodo, e também presente nesta história em questão, certamente nos ajuda a ver como o Senhor quer nos trazer atenção e nos levar a comparar as duas descidas de Moisés. Os detalhes em cada uma destas descidas, para que cresçamos na nossa caminhada e buscamos sempre atingir o alvo desta corrida que está à nossa frente. Na primeira descida com as tábuas, o povo cria uma máscara, um ídolo, aquilo que inibe a visão e a glória do Evangelho de Cristo. Na segunda vez vemos a glória já daquele Antigo Testamento, mais ainda a glória que está no Evangelho revelado a nós através de Jesus Cristo. Como Paulo falou, que não escondamos este Evangelho, esta luz tem de brilhar como uma luz no alto do monte. Como Paulo fala, esta luz que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é este? Não mais de mandamentos e ordenanças. Os 10 mandamentos, eu tenho falado até demais. O número 10 no hebraico e a palavra riqueza são a mesma. Nossa riqueza é outra, não a deste mundo. A nossa face então deve já de hoje estar brilhando. Em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que nos transforma, e a Igreja, o corpo de Cristo, participa neste processo também. De glória em glória, é um processo crescente, onde amadurecemos e resplandecemos esta glória cada vez mais forte em nossos rostos. Mas foi no alto do monte que Moisés recebeu a lei, não foi? E é lá em cima que devemos sempre buscar a direção para nossas vidas também. Lembra a transfiguração de Jesus? Seu rosto brilhou como o sol. Moisés e Elias estavam com Jesus, enquanto uma nuvem luminosa o cobriam. Esta luz do Evangelho de Cristo deve brilhar em nossos rostos. Assim também como a face brilhando, a nuvem fala da maravilhosa vinda de Cristo, onde finalmente teremos Ele, o cabeça, tomando conta de nossas vidas por completo, simbolizada no brilho em nossos rostos. Agora e para sempre, mais fortemente vai brilhar. A transfiguração é esta experiência grandiosa, da qual também participou Moisés. Veja como esta palavra hebraica, panim, que significa face, diante, aparece em diversas ocasiões nesta história de Moisés em relação às tábuas dos 10 mandamentos. Vamos ver algumas. Êxodo capítulo 33, verso 11, Moisés fala com o Senhor face a face, como um homem fala com seu amigo. Êxodo capítulo 33, verso 14, o Senhor fala que a sua presença, sua face, irá com Moisés para guiá-lo à terra prometida. Deus já começava ali a derramar sua graça e perdoar a idolatria do povo. Êxodo capítulo 33, verso 19, Moisés tinha pedido ao Senhor para mostrar a ele a sua glória, e o Senhor promete que a sua bondade passaria diante dele, diante, panim, de Moisés, junto com sua graça e misericórdia. Êxodo capítulo 33, verso 20, o Senhor diz que Moisés não poderia ver sua face, novamente panim, porque ninguém pode vê-la e viver. Êxodo capítulo 33, verso 23, o Senhor declara que Moisés não verá sua face então, apenas as suas costas. Êxodo capítulo 34, verso 6, o Senhor finalmente passa diante, novamente, panim diante de Moisés. Deus passa e declara a grandeza do seu nome, Yahvé ou Jeová. Êxodo no capítulo 34, versos 11, 20, 23 e 24, vemos as leis do Senhor e como aparecer diante, a mesma palavra de novo, panim, de Deus diante da sua face. Êxodo no capítulo 34, versos 29, 30, 33, 34, 35,
Vemos a face, novamente a mesma palavra, panim, a face de Moisés brilha devido ao seu encontro grandioso com o Senhor, e assim ele desce de lá do monte. A face de Moisés brilhando, em contraste com o véu que foi posto em sua face, como já falamos. O véu se torna um ídolo, algo que certamente encobre e nos distancia do nosso cabeça que é Cristo, de refletir em nós a glória de Cristo. Este tópico de face é bastante revelador. Falei um pouco sobre isso também no estudo de Jacó, quando ele finalmente ganhou seu novo nome, Israel, no lugar chamado Peniel, significa face de Deus. Veja lá, Peniel deriva da palavra face. Ali depois ele encontraria seu irmão Esaú e se reconciliaria com ele. E também vimos ali esta palavra panim, face, ou diante, significa face ou diante, aparecer por diversas vezes. Jacó diz que viu a face de Esaú como se fosse a face de Deus. Às vezes, como vemos na vida de Jacó, estamos lutando, passando por pelejas, às vezes culpando isso ou aquilo, mas a palavra fala para sujeitar-nos ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá. Assim como na vida de Jacó e também em nossas vidas, muitas vezes as provações são a própria face de Deus vindo para nos provar. Quem quer vê-la, normalmente é melhor ver só as costas, não é mesmo? Mas, inevitavelmente, temos que ver esta face e com ela aprendê-la, para que a nossa carne pereça, para que finalmente um dia possamos realmente ver o Senhor face a face, não é mesmo? Paulo fala isso. Quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, agia como menino. Quando me tornei homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos as coisas como um espelho, mas então veremos face a face. A nossa face um dia também será completamente transfigurada pela presença do Senhor, ou melhor dizendo, todo o nosso corpo. Ganharemos uma nova casa, não mais terrena. Na história de Moisés, vemos essa simbologia. Em uma das negociações de Moisés com Deus, o Senhor fala que um anjo irá diante dele para guiá-los. Um anjo diante, paninha, mesma palavra. Uma vez mais, note em termos bíblicos, um anjo é um mensageiro de Deus. De fato, a palavra anjo e mensageiro são a mesma palavra, não só no hebraico, mas no grego também. A tradução fica a critério do tradutor. O dia está chegando e se aproxima quando teremos nossas faces completamente transfiguradas. Ganharemos nosso novo corpo. Seremos estes mensageiros do Senhor durante este reinado glorioso que tomará conta de toda a terra. E até já somos hoje. Note a grandiosidade destes eventos e a profundidade da tipologia não só nessa história, mas em muitas outras na palavra de Deus. Assim como foi o dilúvio nos dias de Noé, a vinda do Senhor se aproxima. Como Moisés, estamos sendo preparados em comunhão com o Senhor, para também com Ele nas nuvens estarmos. Ali quando Deus perdoa o povo e passa diante de Moisés, Deus declara a grandiosidade do seu nome. O nome de Deus, Yahvé, Jeová. O passado, o presente e o futuro, ali todos no nome do Senhor. Ele o que era, o que é e o que será. Veja o nome de Deus como uma junção do passado, presente e futuro. Ele é um Deus que está além dos limites do tempo. Ele vê o nosso futuro, o nosso potencial, e não necessariamente o nosso presente, e age com sua misericórdia em cima do potencial que ele vê em nosso futuro. Moisés sobe no monte, em suas mãos as tábuas para receber as leis. Pela segunda vez, o Senhor desce em uma nuvem e proclama o seu nome grandioso, Yahvé, Jeová, derramando da sua misericórdia e perdão, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. O povo que tinha se arrependido verdadeiramente e lamentou o erro, agora vai recebendo de volta a misericórdia do Senhor. Veja uma versão um pouco mais completa do quiasma, que engloba a segunda metade deste livro de Êxodo. No meio, no centro, o povo em prantos. Tinham se despido de seus atavios, ornamentos, eram as suas joias, enfeites. Note que o povo tinha usado estes mesmos atavios para criar o bezerro de fundição com aquele ouro. Mas depois, eles reconhecem, sentiram a dura realidade que tinham saído do caminho, se arrependeram e mostraram que em si não tinham nenhuma riqueza. Estavam agora despidos de si mesmo e apenas o Senhor poderia os preencher. Como em Apocalipse, o Senhor diz à igreja de Laodiceia, para comprar dele ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que cobra a vergonha da sua nudez. Um coração verdadeiramente quebrantado move o Senhor. O Senhor queria destruir o povo, pois era um povo de dura cerviz. Engraçado, a mesma razão pela qual Moisés vai depois pedir para que o povo seja perdoado. Somos realmente um povo de dura cerviz. No dilúvio de Noé também vimos que a mesma razão da destruição de tudo, que era porque a imaginação e os pensamentos do homem são maus,
esta mesma seria também a razão pela qual o Senhor prometeria não mais destruí-lo. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa imaginação e o coração do homem são maus. Ele nos criou. Ele está trabalhando em nossas vidas também. Agora, finalmente, o povo ouve realmente. Este era todo o propósito do Senhor ali no Monte Sinai. Vemos isto em Êxodo, capítulo 33, versos 4 e 6. As mesmas joias, atavios que o povo recebeu na saída do Egito e que uma parte delas foi usada para criar aquele ídolo de fundição, agora o povo vai se despir delas e prantear o reconhecimento do seu estado de pobreza de espírito. Isso tem um lado negativo, mas também muito positivo, pois a partir deste reconhecimento, o relacionamento vai ser restabelecido. É a senha que leva o Senhor a restaurá-lo e o povo volta à presença de Deus. Note que este é justamente o meio do quiasma. A segunda metade do livro de Êxodo até vai de uma certa forma centralizar e focar neste acontecimento, quando os olhos e os ouvidos são abertos para enxergar o nosso real estado perante o Senhor. O pranto, o choro, prantear pelo estado de Jerusalém, como fala nos Salmos e nos Profetas. Diferente do dilúvio nos dias de Noé, aqui existe o arrependimento e o reconhecimento do erro. Em Êxodo, no capítulo 12, verso 36, vemos que o povo de Israel tinha despojado os egípcios com estas mesmas joias, artefatos de ouro, prata, roupas. Estas joias que tinham sido ganhas dos egípcios representavam um espólio de uma guerra que tinha sido ganha pelo Senhor. Luta esta vencida pelo sangue do Cordeiro, para nós, Jesus na cruz. Desta luta vem um espólio maravilhoso representado por nossas vidas, nossos dons e muito mais coisas que recebemos através da graça pela comunhão com o Senhor. Israel tinha jogado tudo aquilo em um ídolo de fundição, mas depois reconhece o erro, se arrepende e vemos que este é o verdadeiro ouro, comprado na fornalha de Deus, ao pé do monte onde o Senhor estava se revelando como um verdadeiro fogo consumidor. Na cruz, Cristo despojou os principados e potestades e triunfou. Assim é a nossa luta diária também, usando a cruz de Jesus para a nossa vitória. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Jesus falou estas palavras em cima do monte, e aqui no Sinai também, o povo vai receber o consolo, o descanso após o arrependimento. O Senhor promete guiá-los à terra prometida, o relacionamento é restaurado. A virtude de Moisés foi de ter lutado pelo povo, fazendo com que o Senhor mostrasse a grandeza do seu nome, o nome de Deus, um Deus de misericórdia e tardio em irar-se. Moisés tinha dito para o Senhor até riscá-lo do livro que Deus estava escrevendo, se o povo não fosse perdoado. Uma clara referência ao livro da vida. E aqui temos mais uma ligação com a história de Noé, onde em Gênesis capítulo 6, no verso 7, o Senhor declarou que removeria o homem da face da terra. E aqui Moisés usa a mesma palavra para sugerir que o Senhor o removesse do seu livro se o povo não fosse perdoado. E ali naquela história, Moisés foi um perfeito mediador entre o povo e o Senhor, assim como Cristo também é, características que também devemos aprender. A volta de Cristo também está tipificada nessa história de Moisés, onde o povo viu e ouviu os trovões, relâmpagos no Monte Sinai, a buzina como um chofar ou trombeta tocando, Moisés entrando na nuvem no 7º dia, a glória do Senhor como a Shekinah, a face de Moisés brilhando, o livro de Deus representando o livro da vida e muito mais. Os relâmpagos, raios, são as flechas de Deus que por sinal representam os filhos de Deus. Vemos isto nos Salmos. Os trovões falam da voz de Deus, simbologia encontrada no Antigo Testamento, nos Salmos e até no livro de Apocalipse, onde a voz do Senhor e dos santos são comparadas a trovões por diversas vezes. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 19, que a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Estes filhos que se manifestarão para o mundo, ainda em maior escala e poder, quanto da vinda gloriosa de Cristo. Estão tipificados em toda aquela experiência de Moisés e o povo de Israel no Monte Sinai. Já somos e mais ainda seremos flechas nas mãos do Senhor. Em Jesus, essa voz que é manifestada ao mundo que anseia conhecê-lo, mesmo até sem saber, esta face de Cristo que brilha e irá brilhar mais forte em nossos rostos. É a vinda maravilhosa do Senhor com seus santos. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, este Filho do Homem que será manifestado a todos, como um raio ou relâmpago, de um lado ao outro. Todos poderão ver o Filho do Homem, todos verão Cristo manifestado em seus filhos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, todas as tribos se lamentarão sobre ele. A hora do lamento é agora, como fez o povo de Israel.
o lamento que traz descanso, restauração e perdão. A compaixão do Senhor é grandiosa. Do apelo de Moisés à resposta do Senhor em Êxodo capítulo 33, no verso 19, vemos Deus dizer que terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Misericórdia, compaixão. Então esta palavra misericórdia ou compaixão, que no hebraico é a mesma palavra que útero, isso mesmo. O Senhor nos carrega no ventre como um bebê e nos leva até o parto em compaixão. Como um ventre, a misericórdia do Senhor que nos carrega à medida que haja potencial e possibilidade de vida. Então o Senhor continua nos levando até o fim, senão só a destruição e reconstrução é o caminho. Voltamos à segunda carta aos Coríntios. Diante de nós está o penhor do Espírito Santo, uma bênção ainda não completa, um penhor, um ministério glorioso escrito em nossos corações. Vemos nisto tudo a riqueza da palavra de Deus, que busca espaço para ser escrita em nossos corações, para que nós, com a face descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, desse maravilhoso Evangelho de Cristo, onde somos transformados de glória em glória, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois estas são eternas.